A história é construída por situações previsíveis e outras imprevisíveis, fatos que pegam o mundo de surpresa e outros que parecem apenas confirmar as expectativas que a gente já tinha. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia, em 1914, seria o pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial? Ou ainda, quem poderia supor que Tancredo Neves morreria antes da posse? Fatos que alteraram o curso da história. Por outro lado, o discurso de Trump e a posterior invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2020 foram apenas o ápice de uma narrativa que o ex-presidente americano começou a construir meses antes, quando iniciou sua guerra contra as eleições do país. A receita parece estar sendo seguida por Bolsonaro. Se algo acontecer por aqui, será que a gente vai poder dizer que ninguém poderia imaginar? Hein? E é justamente sobre essa discussão o caldo da sopa do 51º episódio da Mosca, um espaço para a gente discutir e pensar a política nacional, internacional e nossa sociedade. Mas antes da gente começar, obrigado a você por sua companhia nesse episódio, já deixa seu like, comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? E se quiser ouvir a Mosca em formato de podcast, o link vai estar aqui na descrição do episódio, certo? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Tem uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, abre aspas, "O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons." Fecha aspas. O silêncio dos bons. Lembrei dessa frase quando ouvi o relato de um amigo que conversou com venezuelanos sobre como a situação do país ficou do jeito que está. Hugo Chávez, quando assumiu o poder, lá no início dos anos 2000, não disse que transformaria o país em uma pseudodemocracia. Eu digo pseudodemocracia ao invés de ditadura por um mero capricho. A maioria dos regimes ditatoriais de hoje em dia fingem ser democracias. Realizam eleições, empossam parlamentares, toleram a existência de alguma oposição e por aí vai. Nem toda a ditadura hoje em dia se parece exatamente com aquilo que a gente assiste em filmes de distopia. E aí exatamente está o perigo. O Brasil mesmo teve muitas instituições funcionando entre 1964 e 85, período que compreende o golpe contra João Goulart e a posse de José Sarney. O Congresso não apenas ficou aberto durante muito tempo, como o Supremo seguiu trabalhando. Presidentes foram eleitos indiretamente pelos parlamentares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo foram todos eleitos por eleições indiretas. Governadores de estado, prefeitos de capitais e outras cidades importantes e os senadores biônicos também eram eleitos assim. Mas isso era uma democracia? Um país que tinha imprensa censurada, que prendia pessoas por pensarem diferente do regime, que mudava leis visando inviabilizar a eleição de opositores, ou pior, que caçava e prendia opositores, aposentava juízes. E mesmo as democracias não são necessariamente sólidas como parecem. Diz uma analogia que as democracias são como plantas que precisam ser cuidadas e regadas todos os dias. E parece que quanto mais nova é essa planta, maior risco ela tem de sucumbir a um jardineiro irresponsável. Mas mesmo as democracias antigas não estão 100% protegidas. Nos Estados Unidos, Trump bem que tentou, como a gente sabe, reverter a eleição. O caso está sendo investigado por uma comissão no Congresso americano e o ex-presidente pode inclusive enfrentar problemas na justiça. Agora, senadores pretendem rever a lei eleitoral de 1887, que determina como deve ser o processo de contagem de votos no dia 6 de janeiro do ano subsequente à eleição, quando o Congresso recebe e valida os votos dos delegados. Lembrando que lá a eleição é indireta. Ora, o que vemos é um grupo que reúne democratas e republicanos, liderado inclusive por uma senadora republicana,
se esforçando para fechar uma brecha que foi aberta por Donald Trump e que nunca havia sido um problema nos mais de 100 anos desde a aprovação de tal lei. Pretendem, assim, deixar claro que os vice-presidentes que presidem a sessão do Senado, que recebe tais votos, e que os membros do Congresso não têm poder de alterar voto algum e que a cerimônia do dia 6 de janeiro é puramente protocolar. Além disso, ao investigar Trump por sua atuação enquanto presidente para inviabilizar a posse de Joe Biden, os congressistas americanos estão discutindo quais são os limites da atuação de um presidente, sobretudo quando ele age contra as regras do jogo que o elegeu. O problema é quando a gente vê o contrário, quando quem deveria fazer o contraponto ao jardineiro irresponsável, para usar aí a metáfora da planta, acaba ajudando a podar as folhas, os galhos e as raízes da democracia. E isso inclui justiça, imprensa, mercado e sociedade civil. No Brasil, muitas vezes a gente assiste ataques contra o jornal O Globo por ele ter sido apoiador do golpe contra João Goulart em 64. De fato, o jornal apoiou o fim do governo de Jango em um editorial. Se desculpou por isso anos atrás, vale notar. De toda forma, é um exemplo de como estava a situação do país naquele ano. E pior, outros jornais seguiram a mesma linha, grandes jornais. E não apenas a imprensa, como também empresários, grande parte da sociedade, parlamentares. A lista é imensa. O apoio foi longe, dentro e fora do Brasil. Afinal, não custa lembrar que naquele tempo os Estados Unidos eram simpáticos a golpes de direita na América Latina, visando eliminar qualquer possibilidade de um golpe comunista, a exemplo do que ocorreu em Cuba depois da Revolução de 59. Em resumo, deve-se notar que o apoio não apenas existia, como era amplo na sociedade. No entanto, os tempos são outros atualmente. A sociedade civil, a imprensa e o mercado reagiriam bem a um golpe? Vocês acham? E os governos estrangeiros, quais deles apoiariam o Brasil? Claro que não há como garantir que isso baste, para que não se tente virar a mesa do jogo por aqui. Claro que essa insistente discussão sobre movimentações golpistas devem fazer com que a gente fique alerta e pense sobre a saúde da democracia brasileira. Aliás, não sei se vocês sabem, mas há institutos internacionais que medem justamente isso, a saúde das democracias. Rankings do V-Dem, Freedom House e The Economist consideram que a saúde da democracia do Brasil piorou nos últimos tempos. No V-Dem, por exemplo, o Brasil aparece entre as 10 democracias que mais perderam qualidade, sugerindo que houve uma deterioração do debate público e um aumento da violência política por aqui. Assim, a gente ficaria ao lado de países como Índia, Turquia, Polônia, Sérvia e Hungria. E aí, a gente chega às vésperas da eleição de logo mais. As urnas que funcionam desde 1996 estão sob ataque. Parte considerável da sociedade desconfia delas. Na pesquisa Datafolha de maio desse ano, apenas 73% dos brasileiros confiavam na urna. Na pesquisa da CNT, esse número é de 68%. E o que anda fazendo Bolsonaro? Elevando o tom contra elas. Agora fez inclusive esse encontro com os embaixadores, algo sem precedentes para tal fim na história da humanidade, talvez. A resposta? Ela veio. Várias associações se manifestaram, procuradores da República, associações da PF, da ABIN, a imprensa, jornais nacionais, estrangeiros. Inclusive a Embaixada Americana divulgou nota valorizando o formato das eleições brasileiras. Ao contrário de 1964, portanto, quando uma ruptura institucional encontrou amplo apoio na sociedade, agora parece que não é exatamente isso que a gente assiste. A ameaça de Bolsonaro de não respeitar o resultado da eleição em outubro encontra vários opositores. No entanto, há muitos que o apoiam. E ainda os que nada dizem, os que calam. Parlamentares, membros das mais altas esferas do poder, integrantes do executivo, legislativo e até do judiciário. Autoridades que parecem estar buscando cargos melhores, orçamentos secretos, indicações, nomeações, em suma, colocando suas questões pessoais acima do bem do país. Um silêncio de conveniência ou conivência. E olha que muitos deles nem a gente poderia chamar de bons.
hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. A Mosca volta na semana que vem.